eu queria perguntar para você se você acredita que é realmente possível ter realização no trabalho, ter realização na profissão. É importante que você reflita sobre isso. Ou será que você acredita que isso é possível? Ou será que você duvida que isto é possível? Então já começa pensando aí, tá? Outra coisa também é assim, será que todas as pessoas buscam essa tão aspirada realização na profissão? Será que todas as pessoas buscam? Ou será que as pessoas estão naquele modo automático? E vocês vão ver que vocês vão conseguir responder isso perfeitamente até o final da live, tá? Então fiquem comigo até o final da live que vocês vão conseguir responder essas perguntas. Bom, e aí eu também, assim, pra gente falar sobre realização na profissão, no trabalho, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a origem da palavra trabalho. Porque trabalho carrega um estigma. E o que é isso? Então vamos lá. Eu vou usar da etimologia da palavra trabalho para que vocês possam compreender o que está por trás dessa palavra, né? E quando eu falo de etimologia, etimologia é o estudo da origem das palavras. E então, para que a gente consiga entender hoje a palavra trabalho, ela carrega esse estigma. E o que é o estigma? Estigma é uma marca, né? Uma cicatriz, um sinal que caracteriza essa coisa. Mas também a gente pode entender que é uma valoração negativa que se dá para algo. Então essa valorização negativa nada mais é do que um preconceito. Então o trabalho, ele carrega um estigma, tá? O que é estigma? Uma marca. É uma mentalidade aí que está por trás da questão dessa palavra trabalho. E aí, pela etimologia da palavra trabalho, que é o que? A gente estuda a origem da criação dessa palavra, vocês vão entender qual é o estigma, qual é a marca que o trabalho tem. Então, a maioria dos pesquisadores concordam que essa palavra trabalho, ela vem de uma palavra que é tripalium. E o que é tripalho? Bem, a princípio, né, tripalho era um instrumento utilizado na lavoura. No final do século VI, ele também passou a ser usado, né, como um instrumento, instrumento romano de tortura. Então, veja só, a palavra tripalium, utilizada, né, foi dado o nome para um instrumento de tortura. Esse instrumento de tortura, se a gente fosse traduzir para agora, ele se chamaria três paus. Então, tripalium, instrumento de tortura. Olha só a origem da palavra trabalho, tá? E aí, foi daí que surgiu o termo tripaliare. Ou seja, o que era tripaliare? Era torturar alguém com esse instrumento de três paus. Olha que incrível, gente. Então, veja só. Se existe um estigma negativo, olha de onde vem essa marca negativa que o trabalho tem, né? E dessa raiz romana, na Idade Média, né, é que surgiram os termos que hoje se denominam, se dão para trabalho, né? Que surgiram os termos para trabalho nas línguas latinas. Então, olha só, gente. Olha só a origem da palavra. E essa origem da palavra, né, ela tem esse estigma. Então, o trabalho tem um estigma negativo, né? Pois é. Então, olha só. Durante muito tempo, essa palavra foi associada a esse instrumento de tortura. E uma outra coisa também é que em Roma, na verdade, quem trabalhava, o trabalho estava muito associado à escravidão. Só no século XVI, depois que houve a mundialização da economia, é que o trabalho passou a ter uma importância muito grande, né? Aí que começou a mudança. O trabalho deixou de ser uma tarefa exclusiva de escravos e passou a ser uma tarefa de enobrecimento, uma atividade importantíssima. Mas é aquilo, né, gente? Um estigma é sempre um estigma. Então, para tirar essa mentalidade, precisa ter muita evolução, precisa ter muito trabalho de conscientização. E hoje,
qual é o significado que o trabalho vem ganhando de uns tempos para cá? De uns tempos para cá, fala-se muito em trabalhar com propósito. Ixi, não tem mais coraçãozinho aí, daqui a pouco vão me tirar. Então fala-se muito de trabalhar com propósito, né? E o que vem a ser propósito? Vida com propósito, trabalhar com propósito, enfim. Bem, propósito é tão simples, gente. Outro dia mesmo uma cliente minha olhou para mim e falou assim: Ângela, eu não tenho propósito. Bem, aí eu fiz ela ver o propósito dela, que estava bem na frente dela e ela não conseguia enxergar. Na verdade, ter um propósito é você buscar alcançar algo, é você ter um objetivo, ter uma finalidade, um intuito. Mas tudo isso passa por uma avaliação, né, muito consciente. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem entender qual é o propósito delas, nem o propósito de vida e nem o propósito profissional. Por quê? Porque depende de um autoconhecimento também, né? Mas compreender aquilo que te motiva, né? O que te motiva, o que faz com que você tenha prazer em realizar algo, né? Então, quando a pessoa trabalha com um propósito, ela abraça uma causa. Ela entende exatamente o porquê que ela está fazendo aquilo. Então, é quando a pessoa realmente se questiona dos porquês que ela faz o que ela faz. E ela consegue responder isso de forma segura, de forma consciente. Então, ao se questionar dos porquês, né, por que as pessoas fazem as coisas da forma que fazem, elas começam a buscar um significado. Então a gente pode entender que um trabalho, uma profissão que tenha propósito é porque ela tem um significado, né? Bem, então, propósito é entender a razão pela qual você faz o que faz. E quando você, então, vamos colocar propósito na questão profissional, é você saber exatamente os porquês da sua escolha. É compreender os seus motivadores, é entender se essa sua escolha ela está atrelada aos seus motivadores, aos seus valores, aos seus talentos. Então, realizar algo com propósito não é realizar algo no automático, é realizar algo entendendo os porquês. Muito legal, né, gente? Bem, a ideia de propósito, ela está ligada à realização. Assim, na verdade, quando a gente fala de realização, a gente está falando da pessoa mostrar a si própria do que ela é capaz, o que ela é capaz de fazer. E quando nós falamos em capacidade de fazer algo, nós estamos falando nos recursos internos que a gente reúne, que nos dá essa capacidade. Olha, de novo entra aqui o autoconhecimento. Então nós estamos falando de competências, nós estamos falando de potencial, nós estamos falando de talento. Então, além dessa compreensão dos porquês, as pessoas também, elas buscam reconhecimento ao exercerem suas profissões. Olha só quanta coisa está inserida aí na questão da realização profissional, não é verdade? Bem, quando as pessoas atingem esse grau de esclarecimento em relação ao significado do trabalho, aí o trabalho ele se torna uma ação conscientemente transformadora, ou seja, nós vamos transformar o nosso entorno de forma consciente e não no automático, como eu falei no início da live, que o nosso cérebro ele faz o quê? Instala rotinas automáticas. Então, à medida em que a gente se dá essa permissão de nos questionarmos, né, de entendermos os porquês, a gente começa a se aproximar do propósito, a gente começa a nos entender, né, começamos a nos entender, a descobrir o nosso potencial, o nosso talento. E a gente passa com isso também a fazer um trabalho que faça sentido a tudo isso, né? Ou seja,
faça sentido com os nossos valores também. E com isso, a gente começa a ter ações que são ações transformadoras, mas de forma consciente. Nós estamos fazendo aquilo porque estamos inteiros, entendendo exatamente os porquês que fazemos. Não é muito legal isso, gente? E quer saber? Trabalho consciente e transformador é o que nos diferencia dos outros seres. Por quê? Porque, na verdade, todos os autores que eu leio, e eu também concordo com isso, né, e tenho essa concepção, o trabalho ele não é só privilégio dos seres humanos. Os animais também realizam trabalho. Mas qual é a diferença, qual é a diferenciação, né, da nossa forma de trabalhar? Ou melhor, qual pode ser a diferenciação da nossa forma de trabalhar para o trabalho realizado pelos animais? A diferenciação está no trabalho, na consciência, na transformação consciente que nós fazemos. Aí é que está a diferença. Então, realizar um trabalho de forma consciente, aí nós estamos implementando ações diferenciadoras nesse ambiente, mas são ações que nós sabemos exatamente por que estamos fazendo e não estamos fazendo no automático. Não estamos fazendo porque estamos seguindo a manada. Estamos fazendo porque nós compreendemos a importância disso atrelada a todo o nosso, as nossas informações internas, para facilitar. Tá certo? Então agora, a pergunta, diante de tudo que eu falei, né? Qual o significado que você atribui para o trabalho? É importante você entender isso. Porque pode ser que até hoje você tenha atribuído um significado para o trabalho e que você também nem cogitava que podia ter um outro significado, né? Então pensa, qual o significado você atribui para o trabalho? Qual o significado você atribui para a profissão? Será que você enxerga trabalho segundo esses aspectos que eu acabei de falar? Para você, trabalho é um castigo ou é uma possibilidade de realização? De exercitar o seu talento? Aí, você conhece os seus talentos? Já mapeou os seus talentos? Enfim, o X da questão está aí. Como você enxerga o trabalho? Qual é a sua visão? Então, é exatamente essa sua visão que vai levar você a seguir os passos necessários para descobrir a profissão que trará realização para você. Sabe, a profissão ideal para você. Aí quando eu digo que existe uma profissão ideal para as pessoas dizem, será que existe? Existe sim. E dependendo de como você responde essas perguntas que eu fiz, isso que vai determinar se você vai ter realização ou não. Que a nossa mente, ela é muito poderosa. Naquilo que você acreditar, é aquilo que você vai ter permissão para realizar. A sua mente, ela pode fazer com que você enxergue algo, pode ser um elefante, tá? Um elefante com um monte de bolinhas cor-de-rosas que esteja aí na sua frente. Se a sua mente não te der permissão para enxergar, você não vai ver. Até mesmo porque nós temos, eu vou colocar uma coisa aqui para vocês. A gente tem atenção seletiva, porque, gente, nós não daríamos conta, o nosso cérebro não daria conta de absorver a totalidade de estimulação que nós temos diariamente. A gente entraria em colapso. Então, o nosso sistema sábio, porque, gente, se tem uma coisa perfeita, nós temos uma coisa perfeita, o nosso sistema todo, nosso organismo é um sistema perfeito. Então, o que acontece? A nossa atenção, ela é seletiva. E como que ela é seletiva? Vou dar um exemplo. Deixa eu ver um exemplo que possa caber para todos vocês. Vamos supor que você queira comprar, você começou a pensar que você quer comprar um tênis, tá? De carro também é muito legal dar o exemplo do carro, mas vamos supor que você queira comprar um tênis e aí você pensa, puxa vida, eu quero o tênis, aí você começa a imaginar aquele tênis. Putz, que tênis, que cor que eu quero? Sei lá, eu vou querer um branco. Não sei que tênis que tá na moda aí, mas vamos pensar num Nike. Ou seja,
Qualquer um. Aí você pensa no tênis. Ai, nossa, eu quero comprar esse tênis, que legal. Aí você começa a andar pelos lugares. Mas que incrível. Você começa a ver aquele tênis no pé de muita gente. Nossa senhora. Aí você começa a ver aqui, ver ali. E se você vai, por exemplo, no shopping, apesar de que Nike é uma marca tão específica, né? Só vai ter nessas lojas mesmo. Mas você começa a ir nos lugares e você começa a ver pessoas usando aquele tênis e você fala, poxa vida, mas só porque eu pensei de comprar isso, todo mundo quer comprar agora? Não é. É que você elegeu algo para a sua mente, para o seu cérebro dar atenção. E lembra que eu falei que a nossa atenção é seletiva? Exatamente, tá aí. É a mesma coisa quando, para quem já quis comprar carro, nossa, é incrível, gente, é incrível. Basta você pensar, não é mesmo, Vera? Basta você pensar que você quer comprar um carro, aí você pensa lá, nossa, eu quero comprar uma EcoSport vermelha, né? Nossa senhora, você já começa a andar, começa a pintar, né, no caminho, na estrada, onde você vai, você começa a ver aquela marca que você elegeu. É isso que acontece. Então, gente, é a mente poderosa, é muito poderosa, e não tem nada místico. É ciência, pura ciência, entendeu? Ó, a Vera tá falando assim, principalmente quando a gente está em busca de um carro novo, a gente vê em todo lugar esse carro. Isso mesmo, por quê? Porque você deu um comando mental, né? Você priorizou uma informação para o teu cérebro, ele vai buscar. Então, gente, olha que máximo isso, né? Por isso que eu estou dizendo a vocês, quando eu estou dando o exemplo da questão da atenção seletiva, é exatamente por isso, dependendo do que você acreditar, a tua mente vai realizar isso, certo? Ela vai realizar aquilo que você eleger, aquilo que você acreditar. Então, se você não se vê num trabalho, se você não se vê realizando, pode crer que você não vai realizar mesmo. Então, se você não enxerga a possibilidade de realização numa profissão, você não vai realmente encontrar essa realização. Agora, não é tão mágico assim em relação a, nossa, pensei que eu quero comprar um carro e eu começo a ver essa marca de carro em todo lugar. Quando você começa a enxergar uma possibilidade, aí é como se você também alinhasse toda a sua mente para alcançar aquilo. Então você vai começar a enxergar o que é preciso fazer para você realizar. Entende? Por exemplo, eu tenho clientes que estão passando por problemas, aliás, né, a maioria dos que eu atendo estão passando por problemas relacionados à profissão, escolha profissional ou à carreira. Quando eles começam a sentir um incômodo muito grande, que eles pensam, eu preciso fazer algo, é nesse momento que eles me procuram, acredita? Eles chegam no momento em que a mente disse para eles assim, não dá mais, não dá mais, vamos fazer alguma coisa para mudar. Percebe? Então, há um momento em que você tem que se permitir realizar. Mas então, gente, percebe que é assim, se você conseguir conceber uma ideia, você consegue realizar. É lógico que não vai ser mágico, mas você consegue ir fazendo, né, tendo ações que vão te levar à realização, certo? Bem, aí eu vou repetir então as perguntinhas para vocês refletirem, né? Qual significado você dá para o trabalho? Qual o significado que você atribui para a profissão? Para você o trabalho é um castigo ou é uma possibilidade de realização, de exercitar seu talento? Para você o trabalho significa perda da liberdade? Então, essas perguntinhas, elas são para vocês refletirem, né? E se você vê o trabalho, né, ou a profissão com uma visão não tão favorável, por enquanto não se preocupe. A maioria ainda não consegue ver essa dimensão. Consegue ver ainda o trabalho como sendo algo que provoca evolução para o ser humano. Por quê, gente? Porque as pessoas são muito cobradas e 95% das pessoas estão insatisfeitas com as escolhas profissionais delas. Então é muito difícil a pessoa enxergar uma perspectiva de realização quando elas não estão
exercitando os talentos delas, quando o trabalho ele não permite, quando essa escolha que elas fizeram não permite que elas façam um trabalho num estado que a gente chama, que é um estado de flow, que é onde tudo flui naturalmente. A maioria, muitas vezes, ainda se esforça para desempenhar aquele trabalho e ainda tem uma mentalidade muito de pagar conta, só de pagar conta, só de... pela sobrevivência, né? Mas existe uma perspectiva maior por trás do trabalho, que é isso, o trabalho é essencial para a evolução do ser humano. É por meio do trabalho que nós melhoramos as nossas habilidades, nós aprimoramos o nosso talento, porque à medida em que a gente consegue ter uma profissão que ela se encaixa com tudo aquilo que nós, com o nosso potencial, quando ela se encaixa como uma luva, ou seja, que o nosso perfil se encaixa exatamente com o perfil da profissão, tudo vai fluir muito bem. Não vai ter nada que vão te apresentar que você vai ter dificuldade de fazer. Você vai aprender a fazer com facilidade. Por quê? Porque todo o seu potencial vai te ajudar para isso. Entende? Mas isso ainda não é uma realidade, né? Eu mesma venho fazendo esse trabalho, tentando fazer um trabalho preventivo com os jovens, mas ainda vou dizer que é muito árido. As pessoas não dão ainda a devida importância para isso. Mas é isso, ou seja, aprimorar talentos, pensar no bem-estar, né? Porque quando a gente está satisfeito exercendo a nossa profissão, outras pessoas vão ser beneficiadas com isso. Então, a gente vai trazer um bem-estar para a sociedade em geral, né? E isso transforma vidas, não é mesmo? A maioria ainda enxerga o trabalho como sendo um castigo. Uma minoria, né, começa a enxergar o trabalho sob essa perspectiva de ter satisfação, de poder ter realização, do trabalho ser realmente algo onde a gente possa se realizar, né? Bem, o trabalho, gente, é um espaço de criação, de aperfeiçoamento das nossas habilidades, de exercício dos nossos talentos, do nosso propósito. À medida em que a gente pode encontrar, né, tudo isso, a gente passa também a fazer com que, por exemplo, as tecnologias, elas trabalhem, elas façam o trabalho repetitivo e a gente faça esse outro trabalho de uma maneira que a gente também não precisa ficar tanto tempo de exposição no trabalho e que a gente possa ter qualidade de vida, ficar junto da família, mais tempo para lazer também. O maior erro cometido pelas pessoas é cultivar a mentalidade de que trabalho é um fardo, que é um karma, que a gente está ali fazendo aquele trabalho só para pagar conta, para pagar os pecados, que não dá para realizar uma profissão e ter prazer na profissão. Não. O trabalho é fundamental, gente. Ele é fundamental, mas a gente deve realizá-lo considerando o nosso potencial interno para que a gente possa se manter saudável física e mentalmente. Então, é isso, gente. A maioria não vê essa possibilidade ainda, mas eu acredito que isso forçosamente, né, porque a modernidade, todas as transformações que vêm acontecendo, vai fazer com que as pessoas comecem a se questionar. Já estão se questionando, né? Porque a insatisfação, é aquilo que eu falei, né? Quando que as pessoas vêm me procurar para fazer um trabalho de orientação profissional ou de consultoria de carreira? Quando elas já não aguentam mais. Então, quando elas estão muito insatisfeitas, aí elas vão fazer alguma coisa. Então, a maioria não vê essa possibilidade, né? E tudo aquilo que elas não veem, elas não creem. Não tem lá aquele ditado que diz: ver para crer? Aqui não, nessa questão da satisfação, você tem que vislumbrar a possibilidade. Então você tem que acreditar que existe uma possibilidade do trabalho ser diferente do que 95% das pessoas dizem, né? Por quê? Porque 95% das pessoas têm estudos, tá? Que diz 95% das pessoas estão insatisfeitas com suas escolhas. Então, para essas pessoas, elas vão olhar o trabalho de uma forma bacana? Não vão, tá? Mas
não é porque a maioria está insatisfeita que isso é a regra, isso é o normal. Não é normal, não. O certo é a gente encontrar a profissão ideal pra gente e a gente ser feliz naquilo que a gente faz. Esse é o certo. E é nesse ponto que eu bato e que eu batalho. Por quê? Porque tem formas da gente encontrar a nossa profissão ideal. Tem sim. Tá certo? Bem, e eu acho ótimo que já está tendo esse movimento, né, da possibilidade das pessoas terem felicidade na realização do trabalho delas. Inclusive, tem estudos científicos, tem pesquisas já que mostram isso, essa possibilidade, que é possível a pessoa ser feliz realizando o trabalho. E eu vou falar de alguns critérios que essas pesquisas elas mostram, né, em relação a pessoas que elas têm felicidade no trabalho, ou seja, que elas têm realização, né? Então eu vou falar aqui o que elas consideram. São 7 itens, tá? Que eu vou colocar para vocês de possibilidades aí de que critérios que essas pessoas que são felizes no trabalho, o que elas dizem, né? O que elas consideram. Então, são pessoas que privilegiam identificar os talentos, então ter um autoconhecimento, se conhecer minimamente, entender seus pontos fortes, suas oportunidades de melhoria, entender o seu potencial e encontrar uma profissão que seja aderente a isso, né? Ao seu potencial interno. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, elas possuem foco, visando encontrar uma profissão que elas possam amar. Então, quando elas olham, por exemplo, a escolha profissional, né? O jovem ele não é estimulado a olhar o momento lá do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, ele não é estimulado a olhar para esse momento como a escolha de uma profissão, como o início de uma carreira. Não. Ele é estimulado a passar no vestibular. Qual é o vestibular? Você vai prestar para qual faculdade? Você vai considerar qual, tipo, exatas, humanas ou biológicas, que isso quer dizer muito pouco também. Então, lá atrás, o jovem ele já não é estimulado a entender que ele está pondo um pé na carreira. Então, o foco aí não é encontrar a profissão que eles vão amar, e sim pensar em passar no vestibular. E existe, né, gente, uma indução de comportamentos aí. Então, tem vários comportamentos que são induzidos. Eu falei sobre isso numa das lives. Os fatores externos, né? O que o jovem, as influências que o jovem sofre no momento da escolha. Dá uma olhada lá. Mas então, as pessoas que elas querem ter realização, elas possuem foco nisso. Elas vão encontrar uma profissão, elas querem encontrar uma profissão que elas venham amar ao exercer essa profissão. Um terceiro critério é alcançar prazer e satisfação na realização das tarefas, tendo a oportunidade de se colocar em desafios, de se desafiar, de responder positivamente a esses desafios, a utilizar o potencial delas com autonomia. O quarto item, né, o quarto critério é desempenhar a profissão enxergando uma finalidade útil. Aí eu vou deixar para vocês pensarem. Qual seria a finalidade útil que vocês enxergam na profissão que vocês estão escolhendo, que vocês escolheram? Quinto critério, exercem profissões que sejam moralmente aceitas e socialmente responsáveis. O que é isso? Gente, o nosso planeta está pedindo socorro. Então, não dá para a pessoa pensar em escolher uma profissão sem considerar o impacto que essa profissão, ou que a empresa onde essa pessoa vai trabalhar, o impacto que isso tem no ambiente, na sociedade. Então, exercer profissões que sejam, primeiro, moralmente aceitas, não tem dúvida do que seja isso, né? Mas socialmente responsável é que tem a responsabilidade social. E responsabilidade social diz respeito ao quê? Ao cumprimento de deveres e obrigações individuais, né? Com as empresas, com a sociedade, tá certo? O sexto critério, privilegiam profissões que sejam fonte de experiência de relações humanas saudáveis, construtivas. Olha só, o ambiente onde essas pessoas vão trabalhar, o nível de relacionamento, ele também é importante. Por quê? Porque essas pessoas elas buscam
exercer profissões em locais que as relações humanas sejam construtivas, que elas sejam saudáveis. É incrível isso. Sabe por quê, gente? Porque um ambiente tanto de trabalho como um ambiente escolar tóxico, ele deixa as pessoas doentes, né? Ele deixa as pessoas doentes. Então, olha só, um ambiente tóxico, um ambiente que não é saudável, não promove crescimento. Eu vou dar um exemplo. Você pega uma plantinha, então pega lá. A gente fazia experiência, né, com os feijõezinhos. Pega 2 feijõezinhos, coloca lá o algodão, coloca cada um, né, pega lá um copinho de plástico desses recicláveis, pega um copinho e coloca lá o algodão e o feijãozinho lá e rega ele. Um deles você coloca num lugar onde tenha sol, né? Num lugar arejado, e o outro você coloca, sei lá, dentro de um armário ou de uma caixa de sapato, aí coloca um monte de coisa estragadinha nessa caixinha de sapato, e aí você me diz qual dos feijõezinhos vão florescer. Eu nem preciso fazer experiência, tá? Certamente o feijão que está no lugar arejado. Por quê? Porque é um ambiente que favorece o desenvolvimento, um ambiente saudável. O outro ambiente que você expôs o feijãozinho é um ambiente tóxico. Então, em ambientes tóxicos, ninguém atinge o seu potencial pleno. Então, o feijãozinho que você colocou lá na caixa de sapato, cheio de coisa estragada, ele pode ser que ele não se desenvolva totalmente, o potencial todo dele. O feijãozinho que você colocou lá naquele ambiente arejado, esse vai se desenvolver plenamente. E assim somos nós. Nós somos iguais. A gente também precisa de ambiente saudável para que a gente possa crescer, se desenvolver. Então, isso também é importante na escolha da profissão, né? Isso é importante no exercício da profissão. Local onde a gente possa estabelecer relacionamentos construtivos e que permita que esses relacionamentos tenham qualidade e que eles favoreçam o nosso desenvolvimento. Na escola, por exemplo, quando o ambiente não é assim, quando ele é hostil, quando tem muitas brigas, muito bullying, as pessoas não se desenvolvem bem, não é? O que vocês acham, gente? Manda uns coraçõezinhos aí se vocês estão concordando com o que eu estou falando. Bom, e aí eu vou para o 7º critério. Essas pessoas possibilitam profissões, na verdade, elas privilegiam profissões que possibilitem autonomia e independência. Então, pensa aí se você tem a visão negativa, né, em relação ao trabalho. Qual é a sua visão? E se a tua visão é só fazer um trabalho que permita que você só pague as contas, porque o trabalho é uma coisa chata, é ruim, tem aquele estigma negativo. Pensa se você vai alcançar autonomia e independência, né? Então, na verdade, as pessoas que encontram realização, elas vão privilegiar profissões que possibilitem autonomia, independência, que dêem um sentido ao tempo delas, que elas ocupem o tempo de forma produtiva, evitando vazio, evitando ansiedade. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho clientes que trabalham em determinados postos, podemos dizer assim, postos de trabalho, em que eles têm uma garantia de salário, mas a atividade que eles desempenham, o conteúdo da atividade é um conteúdo muito, muito não desafiador, vamos dizer assim. Acredita, né? Eles ganham bem, tá? Mas a atividade não é desafiadora. E o que é uma atividade desafiadora? Uma atividade desafiadora é aquela que vai te tirar da zona de conforto. É aquela que você vai ter que demandar. Não muito esforço, tá? Porque se for muito esforço, ela já está fora do seu potencial. Mas quando você tem potencial e você realiza uma atividade que está abaixo do teu potencial, ela não exige de você, então, se você passar muito tempo nesse lugar, você vai começar a ficar até doente.
Por quê? Porque não tem desafio nenhum para você. Então você não aprende. E nós viemos ao mundo para nos desenvolvermos. Então, quando você tem potencial, mas o teu trabalho, ele te desafia muito pouco, e isso aí vai começar a fazer com que você comece a se desmotivar, vamos dizer assim. A pessoa começa a ficar desmotivada. Pode ganhar o que for, começa a se desmotivar. E se a pessoa não faz nada, ela começa a adoecer. Já ouviram falar nas doenças ocupacionais? Então, aí a pessoa começa a adoecer. Então, gente, a profissão, ela tem que possibilitar autonomia, independência, ela tem que dar um sentido para o nosso tempo. Por quê? Porque nós temos que estar nesse trabalho e exercitando o nosso talento. Lembra que eu falei que a gente tem talento e que a gente tá ali, a profissão, ela é uma possibilidade de exercitar os talentos? Se você está numa profissão que você não tem essa possibilidade de exercitar seus talentos, a desmotivação é certa, né? Então a gente precisa de uma atividade que a gente faça e que a gente se sinta produtivo, que a gente está ali, né, realizando, colocando o nosso potencial em ação, certo? Bem, então é o seguinte, fica claro que realização do trabalho vai muito além do que a maioria pensa, né, a respeito do trabalho, e sobre as expectativas que essas pessoas têm a respeito da profissão. Profissão e trabalho podem sim ter significado, pode te dar realização. Agora, é fácil de encontrar? É fácil de desvendar? E precisa ter o quê? Um trabalho de autoconhecimento mesmo, né? Não tem jeito. Então, para que esse trabalho, essa profissão, ela tenha significado, é necessário você se conhecer. Porque à medida em que você se compreende, entende qual é o seu potencial, você tem a possibilidade de encontrar essa profissão que vai ter compatibilidade com o teu potencial, e aí você vai poder exercitar seus talentos. E exercitando seus talentos diariamente, gente, colocando seu potencial em ação, você vai alcançando patamares cada vez maiores de realização, de felicidade. E é possível. E é muito natural, viu, gente? Porque às vezes as pessoas também têm um pouco de medo quando a gente fala de desafios, né? Aí a pessoa pode ter um pouquinho de medo de falar, nossa, mas assim, será que eu dou conta do desafio? Então, quando você tem potencial compatível com o que a profissão vai exigir, você dá conta, sem dúvida, tá bem? Então, quando a pessoa não cuida da escolha profissional, dentro dessa perspectiva que eu falei hoje, ela nunca vai alcançar a realização. Ela vai trabalhar por obrigação mesmo, só para sobreviver. E ela vai se alienar diariamente. O alienar pode se entender trabalhar no automático, né? Na verdade, ela vai ser apenas um produtor e um consumidor. Por quê? Na nossa sociedade, nós vivemos de produzir e de consumir, né? E nós vivemos também de prestar serviços. Então, nessa perspectiva mais de ver o trabalho, né, numa linha mais de sacrifício, né, de tripalho mesmo, então a pessoa só vai ser mais um produtor e um consumidor, né? De quê? De capital. Porque a gente vive numa sociedade capitalista, deixando de buscar a identidade nas atividades que ela executa, deixando de atribuir significado positivo maior ao seu fazer profissional, né? Por quê? Porque quando a gente descobre uma profissão, quando a gente tem uma profissão, a gente realiza o nosso fazer profissional, o nosso ofício, né? Bem, gente, é isso. O que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço muito, fico muito feliz e até semana que vem, tá bem? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.